o Senhor essa noite, amém, igreja? Eu aprendi algo que Jesus, todas as vezes que ele ia pregar, ele se assentava numa pedra. Ele pergunta, por quê, pastor? Por que, pastor? Porque ele queria ter intimidade com o povo. Ele queria dialogar com o povo. Amém? E essa noite não será diferente. Eu quero dialogar com você essa noite. Glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é como Jesus foi. Jesus, ele sendo Deus, Jesus, ele não precisava de orar. Precisava, igreja? Não. Jesus, ele precisava de jejuar? Precisava? Não. Jesus, ele precisava de subir ao monte? Não. Jesus, ele precisava de ser batizado? Não. Mas me pergunta por que, pastor, que Jesus fez isso? Para ensinar para eu e para você que nós temos que ser batizados, que nós temos que orar, que nós temos que ler as Escrituras, que nós temos que subir ao monte para orar. Jesus, ele nos mostra como está cheio do Espírito. E se você buscar no livro de Marcos, capítulo 1, e se você continuar lendo a partir do versículo 14, você vai compreender e entender que Jesus, ele só fez a obra, ele só começou a obra quando o Espírito Santo de Deus pairou-se sobre a cabeça dele como a pomba. A partir desse momento que ele começou a pregar, a partir desse momento que ele começou a fazer milagres, porque o Espírito Santo de Deus tem que estar nas nossas vidas para nós fazermos a vontade do Pai. O Espírito Santo de Deus, ele tem que estar em nós. Muitas pessoas pensam assim: eu senti um arrepio no culto, o Espírito Santo me visitou. Não. O Espírito Santo de Deus, ele não veio para te visitar, ele veio para habitar no seu coração. Ele não veio somente para vir cá te ver, ele veio para habitar, para fazer morada. Por isso que ele bate na porta do seu coração. Por isso que ele bate e fala assim: deixa eu entrar. Porque quando ele entra, a vida é transformada. Quando ele entra, a casa é mudada. Quando ele entra, a depressão vai embora. Quando ele entra, a vida é transformada. Jesus, ele quer transformar a sua vida essa noite. Jesus, ele quer transformar a sua casa essa noite. Jesus, ele quer entrar essa noite. O Espírito Santo de Deus, ele quer entrar na sua vida. Porque tu és muito mais do que vencedor. Uma coisa que eu aprendi no versículo 11, está escrito assim: que o Espírito Santo, ele como pomba pairou-se sobre a cabeça de Jesus quando ele foi batizado, e o céu se abriu. E quando o céu se abriu, no versículo 11, nos relata que ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Para nós estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Às vezes nós estamos ouvindo as vozes de muitas pessoas falando. Amém, igreja? Às vezes nós estamos ouvindo muitas coisas, muitas pessoas falando, mas estamos esquecendo de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus em nós, ela tem que causar a diferença. Ela tem que provocar a diferença em nós. Avivamento é mudança. Deus, ele quer reformar você para ter o avivamento. Deus, ele quer reformar o seu coração para ter o avivamento. Nunca houve um avivamento sem reformas. Nunca houve um avivamento sem ter reformas. Isso nós vemos quando Martinho Lutero ele faz uma reforma. Houve um avivamento. Nos séculos atrás, houve um pregador chamado Moody. Esse pregador, ele foi um dos maiores avivalistas
do mundo. Segundo a história nos conta de Moody, ele foi o homem que ouvia a voz de Deus, o homem que pregava e 1000 almas ele ganhou para o Senhor. O homem que ganhou mais almas no mundo chama Moody. Ele ganhou muitas pessoas porque ele ouvia a voz de Deus. Eu estou aqui esta noite para te implantar a voz de Deus. Eu estou aqui esta noite para que você venha ouvir a voz de Deus. Eu estou aqui esta noite para que você saia daqui com a convicção que você é muito mais do que vencedor, que você é muito mais do que vencedor, porque Deus ele te chamou para ser profeta, Deus te chamou para ser profetisa na casa. Às vezes você está ouvindo a voz de muitas pessoas te falando, mas está esquecendo de ouvir a voz de Deus. Às vezes você está esquecendo de ouvir aquilo que Deus está mandando você fazer. Deus manda você fazer e você não faz. Deus manda você ir e você não vai. Deus manda você pregar e você não prega. Deus manda você falar para as pessoas e o amor dele e você não fala. Deus ele te chama hoje, ele quer fazer uma reforma no seu coração. Deus ele quer fazer uma reforma. Sem reforma, sem reforma. O Wesley, ele pregando sobre o Espírito Santo, ninguém acreditava. Mas teve que haver reforma para que o Wesley pregasse e as pessoas aceitassem a Jesus. Deixasse que o Espírito Santo habitasse no coração. Glória a Deus. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. O segundo passo, para nós entendermos a presença do Espírito Santo de Deus em nós e sermos cheios do Espírito Santo, é a nossa identidade de filho. Quando o céu se abre, ouviu-se uma voz. A voz que saiu foi para todos que estavam naquele lugar. A voz sai naquele momento, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 11. Parte B, que eu falei, parte A, parte B agora. Quando a voz ela fala: este é o meu filho amado. Jesus ele pegou a identidade de filho amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa noite eu quero deixar aqui, Jesus ele tem uma identidade para você de filho amado. Você que aceitou Jesus, você que recebeu Jesus, você que entregou sua vida para Jesus, você hoje tem uma nova identidade, e essa identidade é de filho amado. Essa identidade é identidade de filho, essa identidade é a identidade de ser filho de Deus. Glória a Deus. Quando Deus ele fala para Jesus: tu és o meu filho amado, todos ouviram. As pessoas olharam ali e falaram assim: esse aí é o filho de Deus. Essa noite eu vim aqui te trazer isso, ser filho de Deus. Todos aqueles que recebem a Jesus, todos aqueles que aceitam a Jesus, têm o poder de ser chamado de filhos de Deus. Tem o poder de ser chamado de filho. Filho não é criatura. Criatura é aqueles que apenas não aceitaram Jesus. Mas quando recebe a Jesus, é se tornado filho de Deus. Deus te chama de filho essa noite. Deus te chama de filho essa noite. Glória a E Deus. engraçado, interessante, que filho obedece o pai. Filho obedece o pai. E Deus ele te chama hoje de filho, para que você venha ouvir a voz dele hoje, para que hoje você saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus, para que hoje você saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter a convicção que você é filho de Deus. Tu és o meu filho amado. O Senhor ele te chama de filho amado. O filho que eu vim comprar. O Senhor ele te chama de filho. O Senhor ele quer te abraçar esta noite. De repente você não recebeu o abraço de ninguém hoje, mas o Senhor está aqui hoje presente para te abraçar. E já te abraça. Acontece que nós, como os filhos de Deus, nós temos que ter
o prazer em Deus. Amém, igreja? Amém. Nós temos que ter o prazer em Deus. Nós temos que ter o prazer de estar ao culto. Amém? Porque você vem aqui não é por causa de mim, não é por causa da pastora, não é por causa do vizinho que mora do lado da sua casa. Você vem aqui para adorar a Deus. Amém. Amém? Você vem para adorar a Deus. Porque o único que vai mudar a sua história é Deus. O Espírito Santo de Deus que vai mudar a sua história de vida. Eu não tenho poder para mudar a sua história, mas o Espírito Santo de Deus tem. Eu não tenho poder para alterar ou mudar qualquer coisa na sua vida, mas o Espírito Santo de Deus tem. Nós temos que ter um prazer. Quando ele fala assim, em ti eu me comprazo. Tu és meu filho amado e em ti eu me comprazo. Nós temos que ter o prazer de estar na presença de Deus. O prazer de estar na presença de Deus. Isso é privilégio. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim, isso é privilégio. Fala assim, estar na presença de Deus é privilégio. Porque tem muitos que estão agora no leito do hospital, que ainda está sentado em outro sentado. Tem muitos que estão lá no leito do hospital e pensando assim, poderia estar lá na igreja ouvindo a palavra de Deus. Tem muitos que estão no caixão agora, nesse exato momento, e queria estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Tem muitos que estão no presídio agora, querendo ouvir uma palavra de Deus. Mas você tem o privilégio de estar aqui ouvindo a palavra de Deus. A palavra que cura, que liberta, que restaura. A palavra que entra, que transforma. A palavra que ela muda, que renova. A palavra que faz a reforma. A palavra que faz a libertação. A palavra que traz a libertação. A palavra que faz a diferença. É a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é reconhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo como o único exclusivo Salvador das nossas vidas. É reconhecer que um dia Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É reconhecer que o sangue que foi derramado ali, para que eu e você nós possamos ser livres. Aleluia. Nós somos livres, igreja. Você é livre. Você é livre para pregar o amor de Deus. Você é livre para falar do amor de Deus. Glória a Deus. Você é livre. Deus, Ele não te escraviza. Deus, Ele não quer te ver como um escravo. Deus quer te ver como filho. Deus, Ele quer te ver como filho. Filho amado. Filho amado, isso são para poucos. Poucos querem. Poucos que querem buscar o Espírito Santo. Poucos que querem buscar a Deus verdadeiramente. Deus está aqui esta noite para mudar o seu pensamento, para fazer uma reforma na sua vida. Deus, Ele quer fazer um avivamento. Para ter avivamento tem que haver reforma. Para ter avivamento tem que haver reforma. Reforma é restaurar aquilo que já está pronto. Isso é reforma. Um exemplo que eu vou te dar. Tem pessoas que têm um banheiro na sua casa desde 1970, que nunca foi reformado. Está lá caindo os pedaços. Reforma. Quando você começa a reformar algo, você vê que aquilo é um renovo. Deus quer reformar o seu coração essa noite. Deus, Ele quer transformar a sua vida essa noite. Isso é reforma. O Espírito Santo de Deus diz: eis que estou na tua porta e nela eu bato. Que porta é essa, pastor? É seu coração. Ele está batendo, Ele quer entrar, Ele quer mudar. Ele não quer que você saia daqui da mesma forma que você chegou. Porque reforma
transformação. Se não tiver mudança na sua vida, você está precisando de uma reforma. Se não tiver mudança na sua casa, você que precisa de uma reforma. Você precisa ser reformado para o Espírito Santo de Deus habitar na sua vida. Amém. Filho amado, de quem eu me comprazo. O céu se abre essa noite para você e Deus te chama de filho amado. O céu se abre essa noite para você. É noite de glória, igreja. É noite para você sair daqui curado, restaurado pelo poder. Porque Deus, Ele quer derramar o poder dele sobre a sua vida, sobre a sua história hoje. Uma reforma. Ele quer fazer uma reforma na sua vida. Capítulo 12. Jesus, ao ser batizado, ele é levado para ser tentado no deserto. O Espírito Santo, ele leva a Jesus. Está escrito assim no capítulo 12. Logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Vira a pessoa do seu lado e fala assim: deserto. Deserto. Fala com fé, fala deserto. Deserto. É lugar de transformação. Eu nunca vi alguém que passa pelo deserto que não seja transformado. Todo mundo que passa pelo deserto, ele é transformado. Ele não vive como ele vivia antigamente. Isso é fato. Isso é fato. Uma pessoa que passa pelo deserto, que passa pela provação, ele nunca vive como ele vivia anteriormente. Porque deserto é lugar de mudança. Deserto é lugar de restauração. Deserto é lugar de mudar de vida. Jesus, ele vai para o deserto. Raciocina comigo. Jesus, ele era homem. Era ou não era? 100% Deus, mas 100% homem. Meu querido, Jesus estava no deserto. Jesus estava de jejum 40 dias no deserto. Ele já parou para pensar sobre isso? 40 dias de jejum no deserto. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele queria sentir no deserto que nós passamos. Jesus, ele queria sentir pela provação que nós passamos. Jesus, ele queria sentir como que era essa provação que nós passamos. Todo mundo passa pela prova. Passa ou não passa? Todo mundo passa pelo deserto. Uma vez eu fiz aqui uma pregação aqui sobre o Vale de Baca. Tem três coisas que o crente sabe, tem três coisas que o crente conhece nessa terra. É vale, é deserto e é monte. Três coisas que o crente conhece: vale, deserto e monte. Todo mundo que passa pelo deserto, ele não volta como ele chegou no deserto. Todo mundo que passa pela prova, ele muda de vida. Porque ele não quer viver em prova. Deserto não é para você viver lá. Deserto é só para você passar. Quando o povo ele sai do Egito, que eles atravessam o mar, eles vão para o deserto, para eles desaprenderem tudo aquilo que eles aprenderam no Egito. Para eles desaprenderem tudo aquilo que eles aprenderam no Egito. Eles passaram pelo deserto para desaprender. Deus às vezes está te passando pelo deserto para que você venha desaprender tudo aquilo que você passou, para que você venha esquecer de tudo aquilo que você passou, para que você não se lembrar mais, para que você não venha se lembrar mais daquilo que você passou. Deserto é só para passar, é passagem. Jesus passou pelo deserto e ele passou vitorioso. Uma coisa que nós vemos na palavra de Deus, no capítulo 13,
Jesus ele permaneceu 40 dias. E essa lição que nós aprendemos, ser uma vida cheia do Espírito de Deus. Porque passar pelo deserto sem o Espírito Santo de Deus é batalhoso, é luta, é prova. Mas quando você passa pelo deserto com o Espírito Santo de Deus em você, a sua vida é transformada. Noite de glória é para que você seja transformado. Eu quero te aplicar uma injeção de transformação essa noite. O Espírito Santo de Deus, o único que transforma, o único que muda. A palavra de Deus nos diz assim, que Jesus ele permaneceu, versículo 13, ele permaneceu 40 dias no deserto. E a palavra de Deus, ele fala que ele foi tentado por Satanás, por Satanás e por feras. Mas os anjos o serviam. Mas os anjos o serviam. Os anjos o serviam. 40 dias, 40 noites de provação. Mas os anjos o serviam. O que você quer dizer quanto a isso, pastor? Deus jamais vai te dar uma provação que você não aguente. Deus jamais vai te dar uma provação que você não vai passar por ela. Toda provação há vencedor. Vira a pessoa do outro lado e fala: toda provação. Fala com fé: toda provação há vencedor. Toda provação há vencedor. Porque não vai adiantar você passar pela prova se você não for vencer. Não vai adiantar se você passar pela prova se você não for vencer. Você é filho amado. Você é filho de Deus. Você é escolhido. Você é escolhida. Deus ele te escolheu para que você rompesse barreiras. Deus ele te escolheu para que você pulasse muralhas. Deus ele te escolheu. O Espírito Santo de Deus, ele quer te dar a vitória. Ele quer que você passe pelo deserto, mas te dando vitória. Glória a Deus. Imagina só, Jesus no deserto, Satanás tentando Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Agora, presta atenção, copie isso comigo. Quantas pessoas que estão falando para você, se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães? Se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, faça aquilo. Você não é filho de Deus, por que você está passando pela prova? Não é isso? O povo fala. Se você é filho de Deus, por que na sua casa está faltando um mantimento? Você é filho de Deus, por que você não tem dinheiro para pagar o aluguel? Se você é filho de Deus, por que você não tem dinheiro para comprar as coisas que você quer? Você não é filho de Deus? Satanás, ele fica o tempo todo acusando. Mas Jesus deixou para Satanás, que foi assim: nem só de pão viverá um homem. Nem só de bens viverá as pessoas. Mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus está falando contigo essa noite. Deus está falando com você essa noite. Deus quer mudança de vida na sua história hoje. Que você venha abrir seu coração para Ele essa noite. Que você venha rasgar o seu coração essa noite. Que você venha deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Que você venha deixar o Espírito Santo trazer a transformação na sua vida essa noite. Deus essa noite Ele te chama para uma mudança de vida. Deus essa noite Ele te chama para você mudar de vida. Deus Ele quer trabalhar o seu caráter hoje. Ele quer mudar a sua história hoje. Isso é para quem é filho. Para quem é filho, filho tem visão. Filho tem visão. Jesus ele tinha visão.